Oi pessoal, tudo bem por aí? Essa semana nós do Integral escolhemos um assunto diferente para conversar com vocês. Hoje nós vamos falar, essa semana, um pouquinho sobre nutrição, alimentação. E nós vamos pesquisar um pouco sobre o assunto e a gente descobriu que existe um guia alimentar da população brasileira. É um documento extenso, mas muito legal, que nos dá orientações, dicas sobre a nossa alimentação, e o mais interessante é que tem a ver com a nossa cultura, né? É um documento brasileiro. Então vale muito a pena conhecer. A gente vai deixar o link aqui desse documento para vocês poderem acessar. Mas lá, basicamente, a gente aprendeu que nutrir-se não é só colocar comida para dentro do corpo. A forma, né, a disposição para o momento da refeição, o clima do momento da refeição, a harmonia desse momento, tudo isso colabora para a nossa nutrição. E também uma coisa interessante que a gente aprendeu lá e queria dividir com vocês é que os alimentos basicamente são divididos em 4 tipos: os alimentos in natura, os minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. Os alimentos in natura são aqueles, como o próprio nome diz, que a gente consome praticamente do jeito que a natureza dá pra gente. São as frutas, os legumes, as verduras. Os minimamente processados são aqueles que passam por um processo mínimo, como o próprio nome diz, de industrialização. Então, assim, às vezes é descascar o arroz, limpar o feijão, produzir o óleo, né, com milho, por exemplo. E a gente tem que tomar mais cuidado mesmo com o consumo dos processados e dos ultraprocessados, porque eles são industrializados e tem muitos aditivos químicos. Então esses alimentos a gente deve evitar. Comer em menor quantidade, né? Pensar sempre naquilo que nós estamos colocando dentro da gente, que vai nutrir o nosso corpo. É claro que tudo isso, né, a alimentação, ela tem a ver com prazer, com alegria, né? Ela traz muitos sentimentos pra gente. Mas o equilíbrio, eu acho que nos ajuda, né, a pensar melhor e a não exceder, principalmente nesses alimentos que não fazem tão bem para a nossa saúde. Uma dica importante que muita gente que trabalha com nutrição dá, e eu queria deixar aqui para vocês, que a gente também aprendeu, é que é um jeito fácil também da gente saber o que a gente deve consumir mais e o que deve evitar. Descascar mais e desembalar menos. Então, tudo aquilo que é resíduo orgânico, né? Até a natureza absorve esse resíduo, esse lixo de uma forma mais harmônica, né? E tudo aquilo que tem mais plástico, mais embalagem, a gente deve consumir em menor quantidade. Certo? Um beijo para vocês. Que alimentação é fundamental para vivermos bem, nós já sabemos. Mas será que ao redor do mundo as pessoas encaram este momento do mesmo jeito que nós encaramos? Com certeza não, né? E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de alguns países e a relação que eles têm com a comida. Vamos começar falando do Japão. Quando a gente pensa em comida japonesa, pelo menos me vem na cabeça aquele rodízio cheio de coisa. Mas lá, apesar de eles terem o arroz, o peixe e os legumes do mar, os vegetais do mar, como centro das refeições, eles não comem com tanto, esbanjando tanto igual a gente costuma comer aqui nos restaurantes japoneses. Lá as porções são reduzidas, eles comem pouco e eles valorizam muito a mastigação deles, que é uma coisa que todos nós deveríamos fazer. A digestão começa pela boca, já ouviu isso? E é o processo da mastigação que ajuda na nossa digestão. Depois, indo lá para a Índia, nós temos pratos vegetarianos com muitas especiarias, com temperos deliciosos. E eles amam isso aí de tempero, viu? Eles sabem o que cada tempero provoca no nosso corpo. Por exemplo, a páprica, ela faz bem pro coração. A semente de não sei o que faz bem pro cérebro, pra memória. É muito legal. É um universo cheio de curiosidades pra gente explorar. Eu adoro.
Quando a gente pensa na Europa, na França, os franceses, eles gostam de saborear as refeições. E eles gostam muito de pão também. Então, a maioria das refeições tem algum pãozinho ali do lado para eles irem beliscando, comendo junto com uma carne, com batata. E eles também gostam das etapas das refeições. Então, geralmente tem a entrada, depois o prato principal, depois pode ter algum laticínio, algum iogurte, depois a sobremesa. Então, esse ritual, né? A alimentação é um ritual para eles. Com todas as etapas, eles gostam de seguir bonitinho. Ainda na Europa, agora falando da Espanha, os espanhóis sempre depois do almoço, eles fazem a siesta. Já ouviram falar disso? É um momento de descanso. Eles descansam por algum tempinho ali para recuperar as energias antes de voltar para o trabalho. Então, muitas lojas fecham, todo mundo vai para casa, cozinha, depois dá aquela descansada gostosa antes de voltar. Quando a gente pensa na Rússia, uma curiosidade que eu achei bem legal quando eu estava fazendo essa pesquisa, é que eles comem com o garfo na mão esquerda e com a faca na direita. Eu sei que tem gente que faz isso aqui no Brasil também, mas vocês comem como? O garfo vai em qual mão? Vocês já procuraram inverter para ver como o cérebro reage? Ih, eu fico confusa. E também nas Filipinas, eles comem com garfo e colher e não com garfo e faca. Diferente, né? E vocês? Vocês sabem alguma curiosidade a respeito da comida, da alimentação ao redor do mundo para compartilhar com a gente? Se souberem, conta aí. É muito legal saber dessas coisas, né? Beijo. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui no Ney para conversar um pouquinho com vocês. Hoje nós vamos descobrir as frutas, as verduras e os legumes que dão nas épocas certas do ano. Por exemplo, nessa primavera nós temos as amoras e aqui no Ney tá cheio. Que delícia! Eu sei também que o abacaxi é dessa época e eu adoro abacaxi. Ah, e uma das coisas que eu adoro também, gente, é abobrinha. E essa época é propícia para as abobrinhas. E você, gosta de abobrinha? Porque eu adoro. Falando em frutas, vocês lembram quando comentamos sobre as punks, as plantas alimentícias não convencionais? Bom, o JP mostrou pra gente alguns alimentos que estamos habituados a comer. Mas será que aqui na nossa escola tem alguma punk? Para reconhecer as punks é preciso ter um olhar atento, pois elas podem estar em qualquer lugar. Porém, mais do que isso, é preciso também um livro de consulta, para a gente não se enganar e comer coisa errada. Por exemplo, essa árvore aqui da nossa escola é parecida com a árvore do tamarindo, que é uma punk com vários benefícios para o sistema digestivo. Mas esse fruto aqui não é o tamarindo. Olha só a diferença dele para o tamarindo de verdade. Observem as curvas. São diferentes, né? Mas não fiquem chateados. Temos sim punks na escola. A jaca verde é considerada uma planta alimentícia não convencional, porque o comum mesmo é comer ela madura e não verde. Não sei se vocês já experimentaram, mas com a jaca verde é possível fazer um cozido que lembra muito a textura da carne de frango. E esse aqui é o jambolão, uma árvore comum aqui na escola, então vocês conhecem. O frutinho do jambolão a gente pode comer sim. Eu vou mostrar para vocês. Observem essas flores, elas darão origem ao fruto do jambolão. Mas agora os frutos ainda estão verdes. Ah, e além dos frutos, as folhas dessa árvore também podem ser usadas como chá. Eu trouxe também a Ora pronobis, que é uma planta não muito conhecida, mas que vem ganhando destaque nos últimos anos. Isso porque ela possui altos níveis de proteína. Aqui eu estou mostrando as folhas da Ora pronobis, mas vejam só como a flor dela é linda. Além disso, tem aqui também a folha da moringa, que é muito rica em cálcio, ferro e vitaminas A e C, mas que deve ser consumida com moderação. Ah, mas só um detalhe, não saia por aí provando plantas que você não conhece, porque pode ser perigoso. Procure sempre um especialista para tirar suas dúvidas se aquela planta ou a parte daquela planta é comestível ou não. Combinado?